O técnico Mano Menezes possui apenas uma dúvida para a equipe que vai enfrentar o Coritiba neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Pedro Henrique, que estava suspenso, ele briga por uma posição com o Wanderson, colocando um ponto de interrogação sobre a formação ideal do ataque do Internacional. Pedro Henrique larga na frente, em especial pelo desempenho dele no treinamento desta quarta-feira, que impressionou. Pedro Henrique arrebentou na atividade e a gente fala sobre as possibilidades de Pedro Henrique jogar e de Wanderson jogar agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo, vamos tentar entender um pouco o que se passa na cabeça do técnico Mano Menezes, pensando no jogo de domingo contra a equipe do Coritiba. O Inter, com uma vitória sobre a equipe do Coritiba nesse jogo, pode encaminhar uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, pode conseguir isto de maneira matemática, dependendo de alguns resultados da rodada. E por isso é um jogo muito importante, não é um jogo que está sendo descartado por parte dos dirigentes da comissão técnica do Internacional. O retorno do Pedro Henrique é a única dúvida que existe na equipe, tá? Porque ele ficou de fora do jogo contra o Botafogo por estar suspenso. E ele vinha sendo titular antes de estar suspenso. Só que ele vinha sendo titular exatamente porque o Wanderson tinha um desconforto muscular. O Wanderson teve um mês praticamente afastado dos gramados. E aí agora, pela primeira vez, vai haver a escolha do Mano, uma escolha técnica dos dois, desde a lesão do Wanderson, ou Wanderson ou Pedro Henrique. O primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês é que dos dois só joga um. E o Mano deixou isso claro, que se ele coloca Wanderson e Pedro Henrique no mesmo time, ele perde outras situações. Ele perde, por exemplo, meio campo, porque nem Pedro Henrique nem Wanderson fecham no meio campo. Então, por isso, a tendência é que seja Edenilson, Alan Patrick e mais um. Até vamos passar aqui o time do Inter, tá? Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e René. O meio campo de Johnny, Depena e Alan Patrick. Edenilson do lado direito, do lado esquerdo essa dúvida Wanderson ou Pedro Henrique e na frente o Alexandre Alemão. Para a gente começar a tentar entender quem será o titular do Mano, eu já coloco aqui a minha leitura de quem eu acho que vai ser. E eu acredito que seja Pedro Henrique, ou pelo menos, eu acredito que o Pedro Henrique esteja largando na frente do Wanderson, pelo menos para a partida deste domingo. Por quê? Primeiro porque o Pedro Henrique ele está mais jogado do que o Wanderson, ele está em um momento melhor do que o Wanderson. A atuação do Pedro Henrique contra o Goiás, a atuação do Pedro Henrique contra o Atlético Goianiense, a atuação do Pedro Henrique contra o Santos, são atuações que credenciam o Pedro Henrique a essa titularidade. Enquanto o Wanderson é um jogador que está voltando de lesão, está precisando de um pouco mais de minutagem para poder se consolidar ao momento bom que ele estava antes desse desconforto muscular. Por isso a minha aposta é de que o Mano vai escolher pelo Pedro Henrique. E aí o Wanderson entra no segundo tempo, principalmente, para tentar manter aquele nível de verticalidade pelo lado esquerdo do ataque, manter um atacante agudo pelo lado do campo. Ele vai tirar o Pedro Henrique e vai colocar o Wanderson, pelo menos essa é a aposta que eu faço, tá? No treinamento dessa quarta-feira, e aí vem o meu relato, eu preciso dizer para vocês, o Pedro Henrique está saindo na frente também nas atividades. O Mano Menezes, ele fez um treinamento com 3 equipes, tá? De ataque contra defesa. Se o ataque, e aí eram 3 equipes de 11, tá? De 11 jogadores. Se o ataque ganhava, a equipe que estava sendo o ataque ataca a defesa que estava esperando. Se a defesa ganha, a defesa vira o ataque que ataca o time que estava esperando. E aí sempre iam revezando esses 3 times jogando em metades do campo. E nesse treinamento, o Pedro Henrique foi o grande destaque, tá, da atividade. Ele começou, inclusive, jogando pelo lado direito de uma das equipes, que tinha o Mikael de centroavante e o Gustavo Maia como outro ponta. E aí depois ele joga pelo lado esquerdo. Mas ele foi o cara que mais se destacou individualmente. Em uma das jogadas, por exemplo, quando ele estava pelo lado direito, ele marca um gol absurdo. Ele pega a bola do lado direito, ele escorrega, consegue se levantar, recuperar a bola, dá uma arrancada onde passa por 4 ou 5 jogadores e toca na saída do goleiro. Golaço do Pedro Henrique no treinamento. Em outros lances, ele também foi muito aceso, foi muito intenso, partindo para cima da marcação, treinou muito bem o Pedro Henrique. Foi o destaque, pelo menos por quem estava acompanhando ali de fora a atividade, foi todo mundo, chamou a atenção de todo mundo esse desempenho do Pedro Henrique. O que mostra que ele está em um momento mais na ponta dos cascos
do que o Wanderson, especialmente no aspecto físico, tá? E obviamente que o aspecto físico também é fundamental para um jogador daquela função. O Pedro Henrique está na ponta dos cascos e por isso eu estou apostando nele como titular para o próximo domingo. Mas essa é a grande dúvida para o time titular que vai enfrentar o Coritiba. Você escalaria Pedro Henrique ou Wanderson? Eu acho que o Wanderson é o titular, tá? Início da próxima temporada, por exemplo. Wanderson é titular, Pedro Henrique é banco. Mas no momento, eu acho que o Pedro Henrique está melhor e por isso ele vai ser escalado no domingo. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, participa aqui embaixo, beleza? Beijo!